Por aí. E aí imagina É por aí. um resultado que aparece, uma suscetibilidade, uma predisposição para Alzheimer, Imagina. e a pessoa esquece onde está a chave do carro no dia seguinte, Pronto, já acabou. faz aquela associação, Acabou. e isso pode acabar virando um gatilho. Exatamente. Então, é uma faca de dois gumes, como qualquer teste genético, como qualquer exame, que inclusive não precisa nem ser genético, qualquer exame que o médico peça. Você tem que saber interpretar para poder dar essa resposta para o teu paciente, né? E você tem que ter cuidado com essas coisas, porque de repente você não está avaliando um resultado, você tem que avaliar como um todo. Mas se você parar para olhar só aquilo, você pode ter algum gatilho ali. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast O Laudo Bom da Vida. Nessa versão Talks, nós conversamos aqui com convidados sobre inovação em saúde, como profissionais de saúde, para termos acesso ao que há de mais inovador, de mais recente, e como pacientes, como indivíduos interessados, também para termos acesso àquilo que é mais recente e importante, atual, em cuidados de saúde. Nesse mês de setembro, nós estamos no Setembro Roxo, que é o mês mundial da doença de Alzheimer. E o que é interessante é que entre as várias campanhas, um dos lemas é que se não há cura, que haja pelo menos conforto. E do ponto de vista de medicina preventiva ou preditiva, e falando também em genética, eu vou além. Eu acho que se não há cura, vamos buscar ao menos predição e prevenção, nos preparar para isso. E para falar desse assunto, eu tenho muita alegria em receber a doutora Ana Luísa Rosas, neurologista, médica neurologista, uma amiga já há muitos anos, e especialista em Alzheimer, especialista em cuidado. E muito bem-vinda, obrigado pela presença. Obrigada. E já aproveitando, pedindo para que você se apresente e emendando o assunto já para começar falando sobre a definição do Alzheimer. Olha, você me tinha falado que eu sou uma neurologista. Eu costumo dizer que eu não sou neurologista, eu sou uma neurologente. Porque eu acho, né, que o que eu faço dentro da neurologia, que é me dedicar a essa parte do Alzheimer, da cognição, dos distúrbios cognitivos e comportamentais, eu acho que a gente precisa ir um pouco mais além do que a parte técnica apenas. A gente lida com muito sofrimento de familiares por conta do diagnóstico, é um diagnóstico muito pesado, é uma jornada muito pesada. Então, eu costumo dizer que eu não sou neurologista, eu sou neurologente. Eu tenho que ser especialista em gente primeiro, para depois ser especialista em Alzheimer. E essa doença, a doença de Alzheimer, ela cai dentro de digamos assim, de um conjunto de doenças neurológicas que a gente diz ser neurodegenerativas, doenças degenerativas. Está nesse bolo junto, doença de Parkinson, por exemplo, outros tipos de demências diferentes, cujo mecanismo principal é uma neurodegeneração. Então, cai dentro desse contexto de doenças neurológicas degenerativas. E tem uma estatística, uma estimativa de que atualmente no Brasil 1.200.000 pessoas sofrem com doenças relacionadas a demências, né, neurodegenerativas. Até um pouquinho mais. Um pouquinho mais. E quase próximo de 2 milhões. E vi também uma estimativa de que para 2050, a previsão é chegar em 5 milhões de casos, né? Muito mais, porque está duplicando praticamente na verdade não está duplicando, é exponencial isso, é um aumento exponencial e a nossa população está envelhecendo. Então, visto que o principal fator de risco para Alzheimer ainda é a idade, né, para doenças neurológicas degenerativas ainda é a idade, com a nossa população envelhecendo, a gente tem chegado de fato em idades mais avançadas, devido à tecnologia, à qualidade de vida, porém a gente fica muito mais suscetível a ter as doenças neurológicas degenerativas e esse número vai aumentar. Esse número tem-se essa estimativa, mas é uma estimativa muito por baixo, pegando só os casos de Alzheimer, por exemplo. Se a gente for jogar nessa curva aí os casos de todas as demências de uma maneira geral e outras que também têm um componente neurodegenerativo, esse número vai subir. 2050 a estimativa é que seja maior do que isso, maior do que esses 5. E com relação aos primeiros sinais, sintomas, tanto para profissionais de saúde quanto para familiares e pacientes, o que é mais importante nós observarmos
o quanto antes? O quanto antes é a queixa de memória. Esse é o principal, é o carro-chefe do Alzheimer. Todas as demências têm assim um carro-chefe, digamos assim. Para o Alzheimer, o carro-chefe é a memória, não tem jeito. Então, tanto o profissional de saúde quanto o familiar ou as pessoas que convivem mais diretamente com essa pessoa precisam estar atentos, num primeiro momento, às queixas de memória. Então, a gente nunca deve menosprezar a queixa de memória. Eu vejo muita gente hoje em dia falando assim, é normal da idade. Tá fazendo isso, mas é normal da idade. Por que é normal da idade, né? Acabei de falar que a nossa expectativa de vida aumentou. A gente tem chegado em idades muito mais avançadas. Então, se você, por exemplo, está na sua faixa dos seus 80 anos, ou seu pai tem na faixa dos 80 anos, e você conhece uma pessoa com as mesmas características do seu pai, também com 80 anos, que não tem as queixas de memória que seu pai tem, por que você infere que as queixas do seu pai, por exemplo, sejam normais para a idade? Se você já tem uma referência que é uma outra pessoa com as mesmas características que não tem esse tipo de queixa. Então, a gente não pode partir do pressuposto que é normal para a idade. Toda queixa de memória, ela precisa ser explorada, precisa ser detalhada. Deixa para o médico neurologista dizer se é ou não é besteira, se é ou não é da idade. Então, o primeiro ponto principal é esse, é a queixa de memória. Outros sintomas, eles vêm muito próximos, assim, da queixa de memória para que o profissional de saúde fique atento. O profissional de saúde ele vai ficar mais atento à queixa de memória com uma disfuncionalidade. Porque essa disfuncionalidade, às vezes, é um pouquinho difícil de você, como familiar, como leigo, como não profissional da saúde, conseguir observar isso na pessoa, entendeu? O profissional da saúde já observa mais essa disfuncionalidade. O que é isso? Na demência de Alzheimer, a palavra principal não é só memória, é memória e perda da função. Então, não é esquecer de pagar uma conta. Isso todo mundo já esqueceu ou todo mundo esquece. É esquecer de como se paga essa conta, entendeu? Passou do dia, você perdeu o dia. Nossa, esqueci de pagar essa conta, sei lá. Né? Hoje, vamos supor, estamos falando de uma conta que venceria dia 10, aí você chegou lá para o dia 15 e falou, nossa, esqueci de pagar essa conta, como é que eu faço? A pessoa cognitivamente normal, ela tem a capacidade de ver o erro que cometeu e criar mecanismos, ir atrás de correr e ver o que pode fazer para consertar aquilo. Ou seja, a perda da capacidade de articulação também. De articulação, de função executiva, de planejamento. Então, você precisa ter a perda de outras funções outras funções cognitivas, que não só a memória, para que você junto, né, veja a figura como um todo e analise que não é só a perda da memória. Memória é uma função cognitiva. A gente tem linguagem, atenção, função executiva, planejamento, abstração, cálculo, comportamento. Tudo isso é função cognitiva. Tudo isso faz com que o ser humano seja o ser humano que ele é. E quanto antes identificar todas essas disfunções, qual que é o impacto real dessa identificação precoce, desse diagnóstico precoce ou dessa suspeita diagnóstica precoce com relação ao tratamento e à evolução da doença? Aí temos outra frase jargão. Quanto mais cedo diagnosticar, mais tempo tem para lembrar. Mais tempo o paciente tem para lembrar. Por quê? Quanto mais precocemente você diagnostica a doença e você já começa um tratamento, aquelas fases da doença, que naturalmente a doença vai passar por uma fase leve, uma fase moderada, uma fase grave, uma fase muito grave, quanto mais precocemente você começa a tratar, essa passagem ela é muito mais lenta. Ela pode ser lentificada. Lógico que cada caso é um caso, a gente está falando de uma doença e doentes diferentes. Então, a evolução da doença vai depender de muitas outras características que eu acho que a gente vai ter oportunidade até de discorrer aqui, inclusive genéticas. Mas, de uma maneira geral, se você imprime um tratamento o mais rápido possível, você consegue fazer com que aquela pessoa tenha uma qualidade de vida melhor, mais tempo de evolução da doença, de forma que ela vai conseguindo se adaptar às modificações que a doença vai trazer. Né? Então, você tem um tempo hábil, um tempo de respiro maior. Né? Eu costumo dizer que é como se fosse um cometa. Quando você tem um diagnóstico de Alzheimer, você tem um cometa. O cometa está ali, tem a rota de colisão dele, mas você consegue lentificar essa rota de colisão. Ela vai mais devagarzinho. Aí, vamos lá, identificou
lentificar isso significa jogar para frente um sintoma que poderia acontecer antes. E entre esses sintomas, por exemplo, o incômodo por não conhecer familiares, ou por agressividade, ou autoagressão. Então, se eu entendi bem, o quanto a gente consegue lentificar, eu posso considerar que aquele sintoma que poderia ser exacerbado na idade dos 80, 85, a gente pode levar ele para os 90, para os 95, para os 100, para os 110, até, quem sabe, sair dessa vida sem que tenha tido uma evolução tão agravada da doença? Isso eu já acho um pouco mais difícil acontecer, até porque você está botando uma hipótese de que a gente está fazendo um diagnóstico já lá para os 80 e poucos anos, né? E a gente não pode esquecer que a doença de Alzheimer, ela não acontece na calada da noite. A partir do momento que você tem um diagnóstico clínico, que infelizmente ainda é clínico, né? A gente tem aí o uso, pode-se utilizar de biomarcadores, mas em geral a gente tem um diagnóstico clínico. Quando você faz esse diagnóstico, é sinal que o cérebro daquela pessoa já está passando pelo processo neurodegenerativo, já está acumulando proteína beta-amiloide, proteína tal, cerca de 15 anos antes. 15 a 20 anos antes. Então, quando você faz um diagnóstico aos 80, essa pessoa já entrou provavelmente em doença de Alzheimer desde os 60 e poucos anos dela. A demência da doença de Alzheimer só foi diagnosticada aos 80, mas a doença já está acontecendo no cérebro daquela pessoa há muito tempo antes. Então, você consegue postergar sim, mas a maioria desses sintomas já costumam acontecer na fase moderada mais da doença. Então, todo mundo que entra numa fase que é diagnosticado, e se é diagnosticado ali na fase leve, assim, tipo, acabou de acontecer, ela ainda vai ter um tempo para começar a ter esses sintomas comportamentais em geral, né? Isso acontece um pouquinho mais depois. Mas se houvesse essa hipótese, por exemplo, que você colocou, de ser diagnosticado aos 80, 90, sim, eu acho que a gente poderia postergar bastante com essa qualidade de vida, proporcionando um tratamento precoce. Agora, a identificação desses biomarcadores, por exemplo, a beta-amiloide, a tal, fosforilação da tal, isso com um valor preditivo positivo de 15 anos, teoricamente justificaria um screening. Agora, é um teste que se faz com punção lombar ou coleta de líquor, sim, né? Que é líquido cefalorraquidiano, a gente... Não é confortável, Não é uma coleta confortável, é uma coleta invasiva, não é assim, comparando com uma punção venosa, né? O nível de segurança também é diferente. Sim. Precisa de uma pessoa... Exato, muito bem qualificada, exato, é uma coleta médica, né? Ela depende de uma qualificação médica para essa coleta. E o quanto a gente tem de acesso a testes de triagem que consigam nos ajudar a identificar isso o mais cedo possível? Na minha opinião, isso é uma faca de dois gumes. Por quê? É o tal negócio. Se você vai pedir um exame, você tem que primeiro saber interpretar. Até para biomarcadores apenas glicóricos, que não mexam ainda com quesito genética, e sim com o produto final disso, uma beta-amiloide, uma proteína tal, né? Todos nós temos beta-amiloide, todos nós temos a proteína tal. E aí você pede um exame desse. Como que você vai interpretar isso? Isso pode te ajudar? Claro, lógico que pode te ajudar. Mas se fosse determinante, por exemplo, vamos coletar líquor de todo mundo, acima dos 50 anos, então vamos fazer parte do programa de triagem cognitiva, uma coleta licórica. Aí você vai, colhe, aí você tem um valor X naquele T0. Coletou lá, você tem lá, Gustavo, valor do beta-amiloide, valor da relação 40-42, tal, valor proteína tal. Ok, você tem um número. Para que vai te servir esse número? Se objetivamente você não tiver nenhum sintoma clínico que me faça pensar na possibilidade de você ter uma demência da doença de Alzheimer. Eu preciso de pelo menos uma outra coleta, concorda? Para a gente ver se fez alguma curva, para a gente ver se houve alguma mudança, alguma coisa nesse sentido. Então, o teste isolado como triagem, para nós ainda é muito pobre de informação. A gente precisa unir isso a outras
a outras coletas de outros materiais, de outros testes, para que a gente possa juntar tudo isso, montar esse quebra-cabeças e tentar ver a situação no macro, né? Tentar ver essa fotografia no macro e não no micro. Porque se você for analisar separadamente cada peça do quebra-cabeças, você pode fazer uma interpretação errada daquilo. Do ponto de vista genético, teve uma comoção recente interessante com relação àquele ator que interpretou o Thor, né, o Chris Hemsworth. Ele teve um teste positivo para a polipoproteína E, o E4. O E4, né, o alelo E4. Que é o alelo mais... temido. Mais temido, né? E parte-se da premissa de que é uma sentença de Alzheimer. Isso. E é uma premissa muito errada, né? Porque a gente que atua nesse meio, que tem conhecimento dessa parte genética e tudo, vou falar até uma coisa que eu acho que muitos que vão me ouvir aqui não gostam muito dessa palavra, mas do tal do silenciamento genético, né? Polêmico. É polêmico, mas... O curioso disso é que assim... Mas eu acho que precisa falar. Falava-se muito em modulação genética. Modulação genética não se modula. Exato. Né? Agora, o que a gente consegue modular é a epigenética. E para mim faz sentido usar a terminologia silenciamento, porque boa parte das proteínas que são produzidas, né, por codificação genética, elas são produzidas a partir de um gatilho. Exatamente. Né? Então, se interrompemos ou se não tivermos esse gatilho, eu posso tratar isso como um silenciamento. É provável que você consiga fazer com que aquilo dê um stop ali. Né? Se vai continuar para sempre daquele jeito, não sabemos. Mas você consegue momentaneamente ter essa capacidade de modificar a epigenética nas suas mãos, né? É uma carta que você tem. Então, quando ele fez a avaliação genética, que veio não essa possibilidade, ele tinha o alelo, então ele partiu do pressuposto que, bom, eu tenho isso daqui, então eu tenho um risco aumentado de evoluir com doença de Alzheimer. Até aí tudo bem, ok, ele tá certo, ele tem um risco aumentado de desenvolver, porque a gente sabe cópias, né? Então que o alelo, pela quantidade de cópias, ele vai ficar ou mais protegido ou mais suscetível a realmente evoluir com a doença. Mas, hoje em dia, como a gente tem todo esse conhecimento da epigenética que a gente não tinha, um estudo do Lancet recente, que foram os 12 fatores de risco modificáveis para a doença de Alzheimer, que agora, esse ano, já viraram 14 no último AAIC, que é o congresso mais importante de doença de Alzheimer, né, no congresso internacional que nós tivemos agora no mês de junho, já são 14 fatores de risco. Então, vou citar alguns aqui, por exemplo, obesidade, sedentarismo, ou seja, não praticar atividade física, né? Hipertensão, diabetes, convívio social reduzido, escolaridade reduzida, TCEs de repetição, traumatismo crânioencefálico de repetição, não é bateu a cabeça, só caiu um negócio na cabeça, é o pugilista, é quem pratica esporte de contato que tem muito trauma encefálico. Poluição do ar foi tida como um fator de risco para demência de Alzheimer e, mais recentemente, diminuição da acuidade visual, porque a diminuição da acuidade auditiva já né? A diminuição da acuidade visual e colesterol aumentado. Então, a gente tem uma gama de 14 fatores de risco e esse estudo do Lancet já nos permitiu verificar que se a gente controlar esses 14 fatores de risco, ou pelo menos tiver uma boa manutenção do estilo de vida pensando nesses 14 fatores de risco, você consegue diminuir em 40% a chance de você evoluir com Alzheimer. Então, onde fica a genética nesse rebuliço todo? Fica porque não é sem importância, só que a gente precisa lembrar que a maioria dos casos de Alzheimer são esporádicos. Então, o fator genético, ele tem importância, mas ele não é fundamental. Então, se você consegue silenciar os tais genes, né? No caso, o Chris Hemsworth, se ele conseguir ter um estilo de vida que ele preserve esses fatores de risco para eles não se exacerbarem ou ele não incorrer num risco de repente, ter algum desses gatilhos, talvez ele consiga silenciar, né? Essa genética desfavorável dele e ele não vai desenvolver a doença.
Não é uma sentença de morte, entendeu? De morte, no caso, de morte ou de vida e inteira doença de Alzheimer. Não quer dizer isso. Porque se fosse assim, não existiria humanidade, concorda comigo? Porque se a gente é um produto genético, 50% eu tenho do meu pai, 50% eu tenho da minha mãe e assim sucessivamente para cima. Então, a família do meu pai carrega uma genética de muitas doenças. Meu pai tem hipertensão, colesterol aumentado, asma. A minha mãe tem enxaqueca, tem doença de Parkinson. Enfim, então, como que fica isso? Então, eu não existiria, né? Porque ia chegar num determinado ponto que você ia trazer todos os genes do seu pai, todos os genes da sua mãe, os bons e os ruins, entendeu? Porque nós somos um produto genético. A cor do meu cabelo, a cor dos meus olhos, que tipo de doenças eu posso ter ou não, isso tá no meu gene. Mas não quer dizer que eu vá desenvolver. Se eu tiver alguns cuidados, e esses 14 fatores de risco, na verdade, eu diria que uns 6 ou 7 desses 14 são comuns a qualquer doença. Não é só Alzheimer. Então, a lição de casa, se você fizer a lição de casa, provavelmente você vai conseguir silenciar esses genes. Então, não é uma sentença, então, né? Porque se fosse assim, não haveria humanidade para contar a história, porque a gente não conseguiria nem chegar numa idade reprodutível para contar a história, né? Porque a gente já teria morrido antes com todo esse arsenal gênico ruim que a gente teria, né? Então, não é uma sentença. É o silenciamento natural da espécie. Né? Não a seleção, né? É o silenciamento. Silenciamento natural da espécie, boa. E ainda falando em marcadores, em biomarcadores, os marcadores de neuroinflamação, proteína C reativa, eles também são importantes TNF. No diagnóstico clínico completo. Qual o pacote total de marcadores sanguíneos que são de fácil coleta, fácil dosagem na prática clínica? Na prática clínica, a gente acaba pedindo um pouco menos esses marcadores sanguíneos, até porque eles ainda não estão tão acessíveis para todos. Mas um kit bom, assim, um kit básico, seria o fator TNF, proteína C. A gente pega esse kit básico e a gente sempre associa com outros, né? Com outros marcadores, com outros exames, eles nos ajudam, mas eles não são muito específicos, porque a gente sabe que não é só uma neuroinflamação no cérebro. A gente tem uma neurodegeneração, a gente tem formação de espécies reativas de oxigênio, então a gente tem uma série de outras coisas nessa cascata que, eventualmente, se você olhar um parâmetro isolado, ele talvez possa ser um fator confusional, né? Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado. Mas a gente acaba pedindo mais o básico mesmo, dessa parte do TNF, da proteína C, e vai juntar com outras coisas, né? Com líquor, com outras coisas, né? Porque... Eu li recentemente um livro o Drop Acid, falando sobre a associação aos índices mais elevados de ácido úrico no sangue com o aumento na prevalência das demências. Né? E aí trazendo o ácido úrico naturalmente como inflamatório, mas não só relacionado às doenças, a mais tradicional que a gente conhece, a gota, né? Mas trazendo essa relação de um consumo ao longo da vida de açúcar, que faz com que esse ácido úrico suba, de alimentos ricos em purinas, principalmente o excesso nas carnes vermelhas e carnes de órgãos, né? Sim. Que também, muito ricos em purinas, fazem com que esse ácido úrico suba. E acho que toda esses marcadores de neuroinflamação com aqueles fatores que você já comentou, por exemplo, sobre a obesidade, sobre o sedentarismo, mostram que a modulação epigenética ela é totalmente possível, né? Totalmente viável. Possível, viável, e há de se ter muito cuidado com as outras doenças, hipotiroidismo, o próprio diabetes mellitus, a própria hipertensão, hipercolesterolemia, porque tudo isso vai influenciar na cascata. Tudo isso. Inclusive, há quem fale que o Alzheimer é o diabetes mellitus do tipo 3, né? Houve essa... Já ouvi o termo essa também. celeuma, né? Não concordo, eu acho que tem coisas que vão muito além disso, mas é para ficar o alerta de que realmente o açúcar parece ser um grande vilão para a parte cognitiva. Então a gente precisa tomar cuidado com isso também. E para nós, uma vez testados e
que se um teste genético com ApoE positiva, fração E4 positiva, alelo E4 positivo, ou independente dessa positividade, se tem um histórico familiar, o que nós, saudáveis, jovens, podemos fazer com relação a estratégias de prevenção? Você está dizendo você ter esse teste genético em mãos? Ou você não ter esse teste genético? Estando com o teste genético em mãos ou não, né? Porque não sendo o teste genético uma sentença, né, ele passa, o valor preditivo ou positivo ele existe, mas também tem uma questão da suscetibilidade ou dos fatores ambientais, né? Aqui, então, fazendo 2 paralelos. Entenda esse teste em mãos. Que cuidados você precisa ter? Primeiro que se você já tem esse teste em mãos, pensar sempre nisso. Não é uma sentença, mas o que eu posso modificar? Então, pega aquela lista de 14 fatores de risco, bota assim do lado, dorme na mesinha de cabeceira com aquela... Depois eu vou até contar um negócio interessante sobre essa lista. E vai vendo, vai ticando, um por um. Onde eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer, onde eu preciso cuidar, porque se você já tem a genética, você tem aquilo. Só com cuidado no item depressão, que é um fator de risco para a doença de Alzheimer também, ansiedade, mas a depressão e o isolamento social. É comum quando você tem um diagnóstico de alguma doença ou um pré-diagnóstico, uma suposição de diagnóstico de uma doença não muito agradável, você vai você vai ficar mais recluso, você vai evitar o contato social, você pode até mesmo ter uma depressão, porque imagina, cai de paraquedas um teste genético lá, uma avaliação genética, onde você tem o tal do alelo, né, com as cópias lá, com o número de cópias perfeito para você desenvolver a doença. Então, se a depressão já pode ser um fator de risco, eu não sei de você, mas eu acho que eu ia ficar muito deprimida se eu olhasse esse teste. Ou a galinha, né? Não é? Então, eu acho que poderia ser pode acabar sendo um gatilho. Pode acabar sendo um gatilho. Então, entendo esse teste genético em mãos, eu olharia com mais cuidado para cada um desses itens e pensaria em combater cada um deles separadamente. Se eu não tiver acesso a esse teste genético, o que fazer? O básico. Atividade física, alimentação adequada, sono de qualidade. Pronto. Se você fizer isso, você já está com meio caminho andado. Sabe que com relação ao teste genético, principalmente quando nós fazemos um mapeamento mais amplo com as predisposições a câncer, predisposições a demências, e faz um mapeamento geral, doenças cardiovasculares, as questões relacionadas ao envelhecimento, tem alguns laboratórios que eles dão acesso a essas solicitações direto ao paciente interessado, ao indivíduo interessado, né? E nós tomamos uma postura aqui de trabalhar esse teste somente com profissionais. Por quê? Muito importante. A questão do psicossomatismo, né? Exato. Então, eu já tive, por exemplo, com profissionais da área de saúde, geneticistas, onde eu perguntei, você já fez o seu exame? Ele respondeu para mim assim, não, de jeito nenhum. Se der um gene da surdez, eu paro de escutar na hora. Por aí. E aí imagina um resultado que aparece, uma suscetibilidade, uma predisposição para Alzheimer, imagina. E a pessoa esquece onde está a chave do carro no dia seguinte, pronto, já faz aquela associação, acabou. E isso pode acabar virando um gatilho. Exatamente. Então é uma faca de 2 gumes, como qualquer teste genético, como qualquer exame, que inclusive não precisa nem ser genético, qualquer exame que o médico peça. Você tem que saber interpretar para poder dar essa resposta para o teu paciente, né? E você tem que ter cuidado com essas coisas, porque de repente você não está avaliando um resultado, você tem que avaliar como um todo. Mas se você parar para olhar só aquilo, você pode ter algum gatilho ali, entendeu? Eu, por exemplo, seria uma que a primeira coisa para tudo. Para que eu quero descer. Fiz o meu mapeamento genético da minha família toda. Ai, que corajoso. Só que só eu olhei o resultado. Porque eu não somatizo. Mas só eu olhei o resultado. Ai, corajoso. Eu não divido isso com a família, porque a família vai falar o seguinte, mas não é
por causa disso? Eu não estou esquecendo por causa disso? Ou esse sintoma não é relacionado a esse resultado? Eu não sei se eu chegaria ao ponto de somatizar, mas eu ia ficar muito preocupada, eu ia ficar me culpando. Isso aqui foi aquela academia que eu matei, isso aqui é aquele hambúrguer de sexta-feira que eu como. Eu ia ficar tentando achar o culpado, entendeu? Isso aqui foi falta disso, Nossa, isso aqui foram as noites de sono mal dormidas. Então eu acho que eu ia ficar nessa ansiedade, entendeu? Tentar achar o culpado daquilo, quando não existe isso, né? Acho que você tem que ter a meta do estilo de vida e levar isso para qualquer coisa, não necessariamente para um quadro degenerativo neurológico, né? E mudando um pouco de assunto, acho que um dos pontos das demências em geral, do Alzheimer principalmente, são as questões comportamentais, tanto do doente quanto do familiar e do cuidador. Sim. O quanto impacta, né, o treinamento do familiar, a qualificação ou a orientação ao familiar, ao cuidador, na tratativa do paciente com Alzheimer? Isso é uma coisa que depende muito de profissional para profissional. Infelizmente, eu tenho no meu meio, dos colegas que fazem demência, são poucos os que olham para o paciente e para o cuidador. Eu costumo olhar para o paciente e para o cuidador porque eu sou daquelas que eu acho que o cuidador é o pilar principal. Se o cuidador cair, todo o resto do tratamento não vai se segurar. Então, o mais importante para esse cuidador é ele ter acesso ao conhecimento. O conhecimento, ele salva esse cuidador de ficar procurando no Google as coisas que ele acha que pode acontecer com o pai e com a mãe, ter uma informação errada. Então, eu acho que para qualquer coisa, o que você precisa é ter uma informação de qualidade. E você precisa estar sempre olhando para o cuidador, porque o impacto desse diagnóstico é um impacto muito grande para a família. Toda vez que eu vou ter que dar esse diagnóstico para uma família numa consulta, eu me preparo psicologicamente para aquela consulta. Eu já olho na agenda, já falo, ixi, é hoje. É hoje que eu vou ter que dar essa notícia. Não é só uma intervenção terapêutica, mas é todo um treinamento, uma mentoria. É todo uma maneira de como você vai dar aquele diagnóstico para aquela pessoa e a partir dali, aquela família tem que entender que você vai estar junto com eles naquela jornada. E isso é que vai dar segurança para o cuidador, porque o cuidador, para ele não sabe o que é normal. Se ele vira para você e fala, ai doutora Ana, o meu pai tá 4 dias sem tomar banho, isso é normal? Pode ser que de repente dentro de algum contexto, isso não é que seja normal, mas pode ser que seja esperado isso, porque essas alterações de comportamento, elas mudam muito, elas acontecem de vários tipos, de várias formas, de várias maneiras, com várias intensidades. Então, o cuidador, ele precisa ser preparado para isso. Só que a gente não existe uma escola de cuidadores para demência de Alzheimer, entendeu? A maioria dos cuidadores acaba aprendendo na marra mesmo, e tendo o apoio, o suporte do médico que está assistindo o pai, ou a mãe, o marido, a mulher, porque ele precisa ter a dúvida e ele precisa saber que ele pode contar com aquele profissional para tirar a dúvida e que nenhuma dúvida é besteira. Pode ser besteira para você, profissional, que você já está na 5ª ou 6ª consulta do dia e você está ouvindo a mesma coisa. Mas para aquela família, é a primeira vez que eles estão experimentando aquela sensação super desagradável na maioria das vezes. Então você tem que acolher, você tem que mostrar para aquele familiar, para aquele cuidador, que a grama do vizinho não é mais verde do que a dele. Que ele pode contar, ele deve contar com uma rede de apoio, ele deve contar com associações que vejam essa parte da doença. E ele precisa encontrar no profissional que está cuidando do familiar dele o apoio que ele precisa. Porque é uma jornada que é difícil. Essas alterações do comportamento, elas costumam acontecer na fase moderada em diante e são das mais variadas possíveis. Eu poderia citar para você aqui umas 100 alterações comportamentais, que às vezes as pessoas acham que não é uma alteração comportamental e já é. Né? Então, isso difere um pouquinho. E tanto para diagnóstico, para tratamento, para mentoria do cuidador ou do familiar, para a condução das questões comportamentais. Eu tenho visto muitas novas ferramentas farmacológicas, não farmacológicas, tem as questões de inteligência artificial em cima de imagem. O que a gente tem de mais novo
nessas tecnologias e que tem, de fato, mostrado eficácia? Na verdade, não existe assim, uma mentoria ao familiar, né? É um acompanhamento que você dá para aquele familiar durante a sua consulta. Durante a pandemia, eu criei uma mentoria para o familiar cuidador, porque eles estavam impossibilitados de irem no meu consultório. E eles estavam desesperados, porque durante a pandemia o número aumentou, o diagnóstico subiu, quem era normal virou transtorno cognitivo leve, quem era transtorno cognitivo leve, por exemplo, demenciou, e quem já era demenciado numa fase leve foi para moderada e para grave, assim, rapidamente. Então, os meus pacientes ficaram desesperados, eles ficavam me procurando, o que eu faço? Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu falei, quer saber, eu vou juntar todo mundo numa sala e vou fazer esse grupo de apoio. E aí isso deu muito certo durante a pandemia. Quando terminou a mentoria, eu terminei isso. E aí os meus pacientes ficaram cobrando. Nossa, mas cadê aquele... Não, eu falei, não vai ter mais? Aí eu olhei assim, eu falei assim, vai ter. E aí foi a ideia que eu tive de criar a primeira mentoria para familiares cuidadores, dada integralmente por uma médica, que sou eu, né? Então, eu faço essa mentoria, e nessa mentoria eu explico justamente isso. Todo o manejo não farmacológico de determinadas situações, não posso explicar o farmacológico porque eu não sou médica deles, e não é uma consulta médica, né? A consulta médica se faz no consultório. Ali é um lugar seguro onde eles podem estar para receber orientações de, digamos assim, estratégias para lidar com essas alterações comportamentais. Então, tem estratégias comportamentais, tem estratégias, hoje em dia, estratégias de inteligência artificial, tem muitos programas de computador, de aplicativos que você pode pegar isso e ter um facilitador no cuidado com o seu paciente, de horários de medicação, de computar ali todo dia a dia, como se fosse um diário. Lembra quando o filho era pequenininho que ia para a creche, que vinha um caderninho? Comeu tantos ml de papinha, de mamadeira, de não sei o quê, trocou fraldinha 3 vezes, e não sei... Tem o diário desse paciente. Então, tem aplicativos onde você consegue facilitar para o cuidador isso. De horário de medicação, de cuidados, até mesmo escalas assim de agressividade, de alterações comportamentais, para ver se aquele grau de alteração já está passando um pouquinho do que seria esperado, porque daí a pessoa vai e aciona o médico. Olha, minha mãe hoje fez isso, eu acho que não está normal, está legal, o que a gente precisa fazer? Então, essa tecnologia toda veio para ajudar, mas não substitui o famoso olho no olho, o cuidado ali com o paciente, a dedicação do cuidador ali no manejo não farmacológico, ter muita paciência, muito amor, muita dedicação, porque é difícil, né? Porque muitas famílias são disfuncionais, né? Então, você tem 3, 4 irmãos, mas às vezes não tem um, né? Fica tudo para cima de uma pessoa só. Então, é muito difícil para eles lidarem com isso. Essa multidisciplinaridade toda, ela abrange quantos profissionais? Muitos. Numa fase inicial, nem abrange tantos assim. Porque nós já falamos em nutrição. Nutrição. Nós já falamos em atividade física. Já são 2 profissionais diferentes. Profissional de educação física, nutricionista. Às vezes, dependendo da idade, é uma fisioterapia. Fisioterapia, né? Vai precisar, fonoaudiologia. Psicologia. Psicologia, mais para os familiares. Terapeuta ocupacional. Gerontologia agora está entrando muito na ajuda nessa equipe multidisciplinar. Até musicoterapeuta. Enfermeiros. É uma big de uma equipe multidisciplinar. E isso só vai agregando, né? À medida que a doença vai evoluindo, isso vai agregando. Então, uma coisa que é super importante também, eu sempre dou um toque nessa minha mentoria, é junte dinheiro, porque é uma doença cara. Muitas dessas coisas a gente não tem ainda no Sistema Único de Saúde. Então, muitas coisas vai sair do bolso. Mais uma coisa, né? Além de todos os gastos, você ainda vai ter que colocar nesse balaio aí essa equipe multidisciplinar. Então, é uma doença que é cara. Seu recado para o profissional de saúde, para o paciente e para o familiar? Vamos começar pelo paciente, que talvez nem saiba ainda que vai ser um paciente. Nunca despreze nenhuma queixa de memória. Esse é o recado para o paciente.
Sempre que tiver um problema de memória, vá ao seu médico e deixa ele dizer para você se é normal para a idade, se é besteira ou se você já precisa se preocupar e fazer alguma coisa. Para o profissional da saúde, nunca despreze a queixa de memória do seu paciente, porque isso é muito comum e é aí onde acontecem os principais erros, quando você acha que aquela queixa de memória não está impactando no dia a dia do paciente, já está, ele está te dizendo que está impactando, então acredite nele e não menospreze a queixa de memória. E para o familiar, que já tem um diagnóstico, já tem um parente com diagnóstico de Alzheimer, a minha sugestão é que faça terapia, porque vai ser importante, você tem que se reforçar psicologicamente, tenha muita paciência, muito amor, muita dedicação, esqueça o passado, se você não teve um relacionamento bom com seu pai, com a sua mãe, não é hora de pegar antigas mágoas e colocar isso para agora, não coloque isso para jogo, deixe isso lá para trás, reconheça que ali na sua frente está uma pessoa que teve um passado, que cuidou de você, que teve uma vida, que tem seus gostos e que você está aí nessa para ajudar essa pessoa e a missão de cuidador é a missão mais honrosa que você pode ter, nunca se esqueça disso. Bom, conversa super agregadora, papo super leve. Acho que se esse conteúdo ele alcançou você de alguma forma, não deixa de compartilhar com quem tiver interesse, outros profissionais de saúde ou pacientes, familiares. Curta esse vídeo, se inscreva no canal para receber as informações com relação aos novos episódios. E muito obrigado pela presença, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite. E esperando aí uma próxima oportunidade para evoluirmos mais ainda no assunto. À disposição. Até logo.